Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 129 Armadura de couro do vagabundo solitário. Ni Yan seguiu a multidão de nobres enquanto entravam no escritório do administrador. Aqui, eles encontraram o administrador Kalan, a quem começaram a expressar sua insatisfação e indignação, transformando o antigo salão silencioso em um lugar de clamor. Administrador Kalan, nós pegamos esses vigaristas. Krusty estava enganando-nos este tempo todo. Um indignado nobre emocionalmente caminhou até o Krusty amarrado. Agarrou a longa e leve barba, e puxou-o para desabafar um pouco de sua raiva. Surpreendentemente, a barba, juntamente com uma máscara, caiu, revelando um rapaz de olhos deslumbrantes e de face justa, aos 20 anos. Este Krusty nunca foi um homem velho para começar. Espere, ele não é o mestre ferreiro Krusty. Eu vi seu rosto em algum lugar antes. Ele é aquele ladrão. O nobre exclamou em choque quando ele percebeu de repente. Ele não é o Krusty. Esse cara estava apenas fingindo ser ele. Então, tudo faz sentido agora. O mestre ferreiro Krusty sempre foi um sujeito amável e respeitável. Afinal, tudo o que ele cria é de alta qualidade e vende para casas de leilões em todo o império. Entre as suas criações, não há falta de equipamento de nível lendário. Eu deveria ter adivinhado, não havia nenhuma maneira que ele estaria executando um golpe tão sem vergonha. Então ele era realmente um impostor. Os nobres finalmente entenderam. Seu bastardo miserável. A multidão começou a bater no falso Krusty, que começou a lamentar e implorar perdão. O administrador Kalan também ficou indignado. Ele apontou para o jovem que se contorcia no chão e gritou: "Você é um miserável. Por sua causa, não só o Derlock recebeu uma marca imoral na sua reputação, mas também manchou o bom nome do mestre ferreiro Krusty. Suas ações são absolutamente imperdoáveis. Guardas, envie-os para a cadeia." Depois, 2 guardas totalmente armados vieram adiante, prenderam o jovem e seus 3 cúmplices, e depois os escoltaram. Administrador Kalan, foi esse jovem cavalheiro que descobriu a trapaça do vigarista, disse um velho nobre enquanto apontava para Ni Yan. Depois disso, a multidão começou a expressar sua admiração e louvor. A expressão do administrador Kalan revelou uma surpresa quando ele se aproximou de Ni Yan e disse: "Jovem, obrigado por expor esse impostor e resgatar a reputação de Derlock. Certificarei-me de que esses 4 sejam punidos em toda a extensão da minha autoridade. E para você, em nome de todos os moradores desta cidade, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão. Sua previsão e julgamento são muito admiráveis. Por favor, tome isso como um sinal de nossa gratidão. Sistema, você concluiu com sucesso a missão. Exposição do impostor do mestre ferreiro Krusty. Sistema, você recebeu 38.297 pontos de experiência. Sistema, sua influência em Derlock aumentou em 13 pontos. Sistema, sua inteligência aumentou em 20 pontos. Sistema, você recebeu a armadura de couro do vagabundo solitário. Essas recompensas desta missão são muito boas. Ni Yan olhou para a barra de experiência e percebeu que já havia aumentado para 23%. Além disso, já que sua influência já havia chegado a 20 pontos, ele poderia receber tratamento preferencial nesta cidade. Como ele poderia não se sentir feliz sobre tal desenvolvimento? Quanto ao aumento de 20 pontos na inteligência, embora não tivesse muito efeito para os ladrões, ainda teve alguma influência na taxa de sucesso da habilidade lockpicking. Para não mencionar, também seria útil quando ele queria usar pergaminhos especiais que possuíam requisitos de inteligência. Depois, ele pegou a armadura de couro em suas mãos e examinou suas propriedades. Armadura de couro do vagabundo solitário, ouro. Requisitos, nível 10. Propriedades: defesa 51 a 57, resiliência mais 9, consciência mais 5, destreza mais 13. Peso: 5 libras. Restrições: ladrão, pode ser equipado por todas as facções. Na progressão atual do jogo, recompensas como essa peça de equipamento grau ouro já era bastante generosa. Mesmo na dungeon mais difícil disponível no momento, Sozil Valley, a menos que uma equipe estivesse executando no modo especialista, era bastante raro que um equipamento grau ouro caísse. As muitas recompensas, bem como a skill Eye of Truth, deixaram-no muito satisfeito. Depois de colocar a armadura, Ni Yan começou a admirar sua cor azul claro e seu design elegante, o que fez ele sentir como se fosse mais ágil simplesmente vestindo ela. Ele então deu uma volta em todas as direções, a fim de se acostumar com a sensação de usá-la. Nada mal. Obrigado por sua generosidade, administrador Kalan. Ni Yan sorriu quando ele expressou sua gratidão. Desde que ele não tinha mais negócios aqui, ele expressou seu agradecimento mais uma vez antes de deixar o escritório de administrador Kalan. Ao sair do prédio, ele sentiu que seu humor estava muito melhor de quando ele chegou aqui. Apesar de ter uma missão súbita sendo jogado para ele tinha conseguido se adaptar muito bem. Além disso, uma pitada de seu antigo ritmo de busca e senso de jogo parecia ter retornado. Em sua vida passada, ele havia confiado nessa combinação de habilidades para se recuperar gradualmente de ser um personagem menor para se tornar um jogador de elite. No entanto, a taxa de transferência de ouro para sua viagem de regresso ainda fez com que o coração doesse um pouco.
Eu realmente não devo viajar para outras cidades tão cedo. Ainda assim, esta viagem para Elderlock foi bastante proveitosa. Ni-Yan sorriu fracamente enquanto resmungava para si mesmo. Tendo saído do ponto de transferência em Calore, seus pensamentos se dirigiram para Gato, o Rei Leão e o Ogro Devorador, que ambos deveriam ter respawned agora. No entanto, no seu nível atual, não valia a pena farmar mais. A pouca experiência que ele receberia não compensaria o tempo que passava matando-os, e o equipamento que eles deixariam cair já não chamava mais sua atenção. Enquanto pensava em seu próximo movimento, a habilidade Steel que ele obteve das botas de Sugata veio à mente. Havia uma missão adequada nesta fase inicial do jogo, o que tornou o uso da habilidade quase uma necessidade. Depois de tanto tempo, ele não lembrava mais os detalhes exatos da quest. No entanto, ele sabia que, além da habilidade Steel, ela também exigiria a cooperação de Tang Yao. Infelizmente, Tang Yao ainda estava treinando em Reims, então ele não teria mais escolha do que deixar isso por agora. No final, Ni-Yan decidiu que iria sair e treinar em uma zona de nível 10. Quanto às zonas que eram adequadas para o seu nível, não havia lugar melhor que Black Gold Minis. Os zombies de classe líder do nível 10 davam uma experiência relativamente alta e derrubavam bons itens, incluindo vários pedaços de equipamentos de nível 10 de ladrão. Além disso, também havia numerosas gemas e minérios para as colheitas que ele poderia vender por um preço favorável. O nível atual de seus equipamentos era simplesmente muito baixo, e seria difícil para ele encontrar equipamentos de nível 10 no mercado atual. Os jogadores de alto nível capazes de encontrar equipamentos de nível 10 geralmente não os venderiam, pois preferem trocar com outros jogadores, porque eles também não possuíam equipamentos de nível 10. Assim, não era uma má ideia para ele ir lá e verificar isso. Afinal, ele conhecia as localizações gerais de cada líder, sub-elite e mesmo o monstro elite que spawnavam lá. Ao se preparar para partir para esta viagem, ele percebeu que ele também deveria usar essa oportunidade para reabastecer suas granadas de luz e outros itens. Por isso, ele dirigiu-se a Trembling Milo, onde ele comprou granadas de luz, pergaminhos de teias de aranha e pergaminhos de transformação em ovelha, que foram todos muito eficazes contra monstros de nível 10 ou de níveis mais fraco. Uma vez que ele completou seus preparativos, ele saiu dos portões da cidade e ativou o pergaminho de velocidade e Shadow Dance antes de avançar em direção a Black Gold Minis. O aumento de 30 pontos na velocidade de movimento do Shadow Dance combinado com o pergaminho de velocidade fez com que ele parecesse com o vento enquanto ele rapidamente atravessava o caminho dentro da floresta. Mais ou menos 10 minutos depois, ele saiu da floresta e foi saudado pela visão de montanhas negras que se estendiam tão longe quanto os olhos podiam ver. Esta era Black Gold Minis. Em cerca de meio mês, várias guildas enviaram suas equipes de mineração, que incluíam acompanhantes e mineiros. Isso matava definitivamente 2 pássaros com uma pedra, pois as escoltas poderiam treinar aqui limpando os monstros ao redor, enquanto os mineiros ficariam livres na mina procurando gemas e minérios. Apesar dos zombies circundantes, a mineração neste local era bastante lucrativa. Em um único dia, um mineiro júnior poderia ganhar aproximadamente 2 pratas. No entanto, no momento, não havia um único vestígio de atividade de jogadores. Ni-Yan correu pela superfície rochosa e saltou para uma grande rocha onde ele se encarou e murmurou para si mesmo. Se eu me lembro corretamente, deveria estar em algum lugar do leste, mas, mal de cal, eu esqueci a localização exata. No entanto, ele treinou aqui por um bom tempo na sua vida passada, então ele ainda tinha algumas impressões vagas deste lugar. Depois de um curto período de tempo e atravessando vários marcos familiares, ele viu um grupo de mineiros zumbis vagueando. Zombi mineiro, level 10. Saúde, 560 avos. Não desejando desperdiçar seu tempo com esses mineradores zumbis comuns, ele rapidamente avançou em frente. Depois de procurar por 5 ou 6 minutos, ele finalmente viu outro grupo de zumbis. Este grupo era quase idêntico em aparência ao primeiro encontrado. Para um zumbi solitário a uma boa distância que parecia muito mais volumoso e maior que os outros. Tinha uma grande placa de metal preto nas costas. E os zumbis comuns nas proximidades pareciam muito mais afiados. Ni-Yan inspecionou este zombi com transcendente insight. Zombi capataz, líder, nível 10. Saúde, 1.600 avos. Este era o alvo dele. Ni-Yan entrou no modo stealth e começou lentamente a se dirigir para a parte traseira do zombi capataz, que desconhecia completamente sua abordagem. Com os bônus do capítulo da liberdade, dos botas de Sugata e de seu outro equipamento, sua habilidade stealth atual tinha alcançado um nível apavorante, provavelmente não tinha rival. Mesmo que o zombi capataz fosse 5 níveis mais alto, ainda não seria capaz de sentir sua abordagem. Depois de entrar no range de ataque, Ni-Yan explodiu enquanto a lâmina Blood Pact estava fria mirando na parte de trás da cabeça do zombi capataz. Smothering Strike. Ele então aproveitou o estado atordoado e atingiu com Assassinate seguido de Vital Strike. Menos 93, menos 110, menos 107. Valores impressionantes do dano subiram acima da cabeça do zombi capataz. Depois de sofrer o ataque surpresa, o zombi capataz girou e furiosamente agarrou com suas unhas afiadas. Tendo estado na tumba de Abraão antes, onde enfrentou ataques semelhantes,
Ni Yan estava bem ciente de quão aterrorizante esses ataques com garras poderiam ser. Especialmente quando era de um barão vampiro de nível 25. Se ele sequer fosse atingido uma vez, ele provavelmente perderia a maior metade de sua saúde. Comparativamente, este grupo de zumbis de nível 10 não era mais ameaçador do que um guerreiro de nível igual com equipamentos decentes. Ni Yan esquivou-se do ataque, uma vez que uma garra sangrenta atravessou sua posição anterior antes de se contrariar com Concussive Blow, atordoando o zombie capataz mais uma vez. Depois disso, ele aproveitou o tempo para circular em torno e atacar com Backstab e Eviscerate, tirando mais 200 de saúde do zombie capataz. Depois de perder mais de metade de sua saúde em um curto período de tempo, a pele do zombie capataz começou a se transformar em uma estranha tonalidade de vermelho antes de exalar uma leve névoa sangrenta. Esta era a habilidade do zombie capataz, Plague. Se um jogador insensatamente entrasse em contato com esta névoa, eles perderiam pelo menos 20 de saúde a cada segundo. A menos que um sacerdote que pudesse lançar Lesser Heal e Dispel estivesse à disposição, esse jogador perderia gradualmente cada vez mais saúde até morrerem. Essa também era a razão pela qual exigia a cooperação de vários jogadores quando assumisse um monstro de classe líder de nível igual. Os poucos que conseguiram superar tais obstáculos e solar esses monstros eram existências que já estavam dominadas em um grau perverso. Ni Yan ativou Swift Retreat e distanciou-se do corpo a corpo. Ele então tirou um pergaminho de teia de aranha de sua bolsa e o ativou logo após apareceu uma gigante teia de aranha que aprisiona o zombie capataz, deixando-o incapaz de se mover uma polegada. Depois disso, ele tirou sua besta e disparou uma chuva de flechas. Put. Menos 21, menos 23, menos 21. Uma série de danos subiram acima da cabeça do zombie capataz. O zombie capataz lutou incansavelmente antes de finalmente se libertar e se dirigir até Ni Yan. Assim que estava prestes a alcançá-lo, ele pegou um malote de granada de luz de sua bolsa e atirou nos olhos do zombie capataz. Puff! O malote explodiu em uma nuvem de brilho cegador. Surpreendido pela súbita perda de visão, o zombie capataz soltou um rugido de gelar o sangue e arranhou violentamente nos arredores, deixando marcas visíveis nas paredes e pedregulhos nas proximidades. Ni Yan aproveitou a oportunidade para recuar 10 metros, onde ele incansavelmente disparou chuva após chuva de flechas da besta. Quando a saúde do zombie capataz aproximou-se de zero, com um cambalear vacilante e um gemido triste, finalmente desabou, caindo de cara no chão. Está feito. Ni Yan sorriu fracamente. Embora o zombie capataz tivesse mais de 1500 de saúde, ele conseguiu fazer um trabalho rápido sem sequer derrubar um suor. Ele caminhou até o zombie capataz e se curvou para pegar o item que caiu. Era um pedaço de equipamento de prata, uma pena que não fosse para um ladrão. Ele voltou e depois dirigiu-se ao seu próximo alvo.